Sermão expositivo, meus queridos e amados irmãos. Dos três que eu apresentei para vocês, eu posso dizer que é o mais difícil, o menos usado ultimamente o menos usado, o mais usado no início da igreja. Os grandes pregadores aí do século passado, eles utilizavam muito esse tipo de sermão. Então a definição para o sermão expositivo é aquele que o pregador retira todos os argumentos do próprio texto bíblico. Então você tem um texto, você vai tirar do texto o tema, você vai tirar do texto as divisões principais, você vai tirar do texto as subdivisões ou subtópicos. Então o seu sermão vai ficar todo formatado dentro do texto que você escolheu para base do seu sermão. Ele também é aquele em que o pregador expõe certo trecho das Sagradas Escrituras, analisando em seus detalhes mais importantes, aplicando à vida dos ouvintes, e eu costumo dizer, gosto de frisar sempre, aplicando, lógico, sempre a palavra deve ser aplicada em primeiro lugar às nossas vidas. Quando a gente trazemos o nosso estudo, o nosso sermão para ser passado aos nossos queridos irmãos, ele já falou profundamente a nossa vida. Então isso é muito importante. E também é aquele que faz exposição do conteúdo de um texto bíblico de extensão superior a um versículo. Não chega a ser uma regra rígida, tá? Mas para o sermão textual, a maioria dos autores sugerem um versículo para o sermão textual. Você trabalha o sermão textual dentro de um versículo, ou de uma frase, um versículo, né? O versículo às vezes tem 3 partes, A, B, C. Você separa de repente uma das partes, você consegue também fazer um sermão textual. No caso do sermão expositivo, é sugerido que o texto tenha mais de um versículo. Ele pode ter um versículo, mas geralmente o sermão expositivo trabalha com uma porção maior da Bíblia. Você geralmente vai trabalhar aí um parágrafo com 3, 4, às vezes até 10 versículos, às vezes até um capítulo inteiro da Bíblia. Tá? O sermão expositivo ele é muito utilizado para pregações em série. O pastor que às vezes gosta de trazer um assunto, como os assuntos bíblicos às vezes são bastante extensos, né? Quando você falar de amor, você tem tanta coisa para falar sobre o amor, você pode pregar expositivamente, tá? Fazer uma série de pregações sobre o amor. Então cada semana você fala um pouco, vai estudando isso dentro de um livro da Bíblia que trata sobre o assunto, ou 10 versículos. Por exemplo, você pega uma série sobre amor em Coríntios, né? 13, que fala sobre o amor. Vai lhe dar uma série bacana, tá certo? Então é ideal, muitos usam para fazer a exposição da palavra. E outra coisa que é interessante também dizer aos irmãos é que o sermão expositivo é a melhor forma de ensinar a palavra de Deus. Entendeu? Então, o sermão temático, você pode trabalhar com ele para as ocasiões. Você não precisa ter um motivo. De repente, domingo eu vou pregar sobre X, né? Você prepara, baseado só pelo tema. Já o sermão expositivo, ele vai requerer de você um
um pouco mais de trabalho. Por isso que eu comecei a ensinar como preparar o sermão pela hermenêutica. Porque a hermenêutica, a exegese, é a base para a preparação do sermão expositivo. Ninguém consegue pregar expositivamente sem fazer toda aquela sequência lá de estudo. Esmiuçar mesmo o texto, porque é através daquilo você vai conseguir expor as escrituras. Aí dá trabalho. O sermão expositivo ele é realmente trabalhoso, certo? Vamos ver mais um pouquinho aí. Vamos ver o que o sermão expositivo não é. E talvez você sabendo o que o sermão expositivo não é, fica fácil de saber o que ele é. Ele não é um ligeiro comentário exegético sobre o conteúdo de um versículo ou capítulo. Não é você fazer, igual você fez o exame lá do livro de... Qual foi o livro? Filemon. E você pegar ali alguma coisa de exegese e começar a trazer e mostrar para a igreja. Não é isso. Não é você mostrar aquilo que você estudou do versículo ou do capítulo, aqueles detalhes ali que você foi descobrindo. Algum detalhe sim você aplica, mas não é isso. O sermão expositivo não é você trazer aqui e ficar falando sobre a cultura, ficar falando sobre os pormenores. Não é isso. Não é tirar ideias de comentários bíblicos e citá-los com erudição no púlpito, né? Para demonstrar que você é um grande conhecedor da palavra. Porque hoje a gente tem aí os dicionários, tem os comentaristas, né, que passaram 40, 50 anos estudando, e você pega um dicionário daquele, tira um monte de informação a respeito de um versículo, vem e está falando, e a igreja, às vezes, nem edificada não está sendo, mas você está enchendo seu ego com tanta informação. Não é fazer sugestões devocionais numa corrida versículo por versículo. Essa situação aí do nosso quarto tópico aí, é o que a gente vê muito pessoas pegar a Bíblia, abrir a Bíblia no púlpito, ler 4 ou 5 versículos, ou ler um tópico, uma parábola, e começa a ler uma frase, né, da Bíblia, e faz um comentário em cima. Aí, dependendo do texto, o camarada já pensa logo, que hora que ele vai terminar isso, porque você está vendo que ele está comentando, né, ali versículo por versículo, e às vezes o comentário dele até foge do que o próprio texto está querendo dizer, mas você percebe que ele vai comentando. Então, pregar expositivamente não é isso. Não é um comentário errante ou uma tagareladade de improviso sobre um trecho bíblico sem tema e sem objetivo. Pregação, gente, tem tema, tem objetivo. Pregação você tem que saber por que você está pregando e para que você está pregando. Quando nós falamos de objetivo, nós estamos nos referindo a o que você pretende com o seu sermão? Evangelizar, exortar, doutrinar, né? O sermão tem que ter uma finalidade, um objetivo final. Quando eu prego para alguém, eu quero que ele queira, eu quero que ele se transforme, que ele melhore. Então, existem dias que você precisa pregar evangelisticamente, fazer um sermão para mostrar para as pessoas a necessidade de entregar a vida delas para o Senhor Jesus. É um objetivo. Há dias que você precisa pregar uma mensagem para mostrar a essas pessoas a necessidade de perdão, de amar. Então você vai estar pregando aí um sermão devocional,
Então ele tem que ter um objetivo. Não é fazer esse texto, não é dizer, esse texto tem falado ao meu coração. Toda vez que eu leio esse texto fala muito para mim, tarará, biriri. Tudo bem, ele fala para você e é importante que ele fale mesmo para você. Mas agora você está pregando, você tem que ter uma mensagem consistente para entregar para os seus ouvintes. Tá bem? Isso aí é importante vocês anotarem. Todos conseguiram anotar isso aí? Estou no quinto aí, pastor. O senhor está no quinto? Pode copiar, pode escrever com tranquilidade. Está dando para ler bem daí de trás, meu pastor? Tá. Ô, pastor, deixa eu dar uma copiada de vocês aqui. Obrigado. A flor parece que está atrapalhando você, né? Não dá para acender o negócio direito. Aqui, ó. Obrigado. Quem se dedicar a preparar sermão expositivo, com certeza se tornará um grande estudioso da Bíblia. Muito. Porque sem o estudo você não consegue fazer esse tipo de sermão. Tem muita gente que prega e acha que está pregando expositivamente. Muita gente. Posso passar? Só mais um pouquinho. Na realidade, a palavra expositivo vem de quê? Vem de expor, né? Vem de mostrar, vem de demonstrar. Nós vamos ver, inclusive, que um dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, pregava os gentios, o apóstolo Paulo, o método dele de pregação era o expositivo. Era o expositivo. Ele demonstrava as Escrituras em todos os lugares que ele chegava. Ele expunha as Escrituras. Ele explicava as Escrituras. O povo precisa que a Escritura seja explicada, mas para ela ser explicada, você precisa entender o que ela quer dizer. Posso passar? Depois a gente volta para os irmãos copiarem. Então, se nós vimos o que o sermão expositivo não é, o que ele é? Segundo o dicionário, é algo que é exposto. Exposição é colocar para fora, fazer um plano, deixar claro, mostrar com clareza o que a Bíblia está dizendo. O sermão expositivo exige exegese e exposição. A palavra exegese significa tirar ideias para fora, extrair ideias, ao contrário da exegese. A exegese é colocar ideias para dentro. Então, por exemplo, os heréticos, as pessoas que criam heresias, elas não usam a Bíblia e estudam fazendo a exegese, elas fazem o contrário, elas fazem a exegese, que é colocar ideias onde não precisaria colocar. A Bíblia já tem as suas ideias, o Senhor já nos deu. Então, sermão expositivo é principalmente uma explanação ou exposição da Bíblia. A etimologia da palavra vai nos ajudar. A explanação vem de explanare, fazer plano, deixar claro. E você, quando você vai trazer uma mensagem, você vai deixar claro. E as pessoas vão se sentir agradecidas, né? Quando você traz uma mensagem expositiva, você retira uma ideia, você recebe uma ideia do texto, sem fugir do texto.
passar, pessoal. A gente consegue copiar um pouquinho mais rápido. Alguma dúvida até aqui? Pastor Francisco, pode falar, Pastor Francisco. Tem alguma dúvida? A dúvida sempre vai ficar alguma, né? Sempre vai ficar, né? Mas vamos tentar tirá-las enquanto estamos aqui. Tem alguma coisa assim que... Ele seria o mais importante dos tipos de sermões, né? A gente não pode classificá-los dentro desse critério. Então, isso que eu ia falar. Se alguém fizer só o textual, por exemplo. Olha só, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: todo sermão ele tem que ser bíblico, tá? Ele precisa ser bíblico. Então, um sermão temático ele é importante se ele for bíblico. Se ele não for bíblico, tá? O que a gente diz assim, ele é mais tranquilo, né? A pessoa, principalmente os pregadores iniciantes, ou às vezes grandes pregadores mesmo que a gente conhece aqui no Brasil, tem muitos que só usam o método temático. Mas isso não quer dizer que eles não estudam a Bíblia, porque eles precisam estudar a Bíblia. Só que na hora de preparar o sermão, a metodologia que ele utiliza seja esse. Certo? Justamente isso que eu ia perguntar ao senhor agora. Tirando pelo senhor, tem ali o estilo da pregação também, né? O senhor, por exemplo, eu tenho um estilo de pregar, assim. O senhor tem um estilo que o senhor pregue mais em um, ou o senhor vai em um, vai no outro, ou vai cada... Tem um estilo que o senhor segue? Então, eu sou um sujeito meio teimoso, gosto de variar, de tentar, principalmente aquilo que é mais difícil, que desafia, eu gosto de tentar, entendeu? Então eu sempre gosto de tentar algo novo. Então eu já preparei, já entreguei todos esses 3 tipos e outros tipos também, que eu falei já que existe também o sermão biográfico, que é quando você prega a respeito de personagens, né? Você vai pregar a respeito de Moisés, a respeito de Davi, a respeito de Ana. Então você prepara uma pregação, né, baseado no indivíduo. Esse é mais expositivo no caso? Não, ele é chamado biográfico, porque ele vai tratar... O sermão expositivo no caso é mais um ensinamento. O sermão ensinando. Ele vai ensinar, ele vai expor a escritura, mas não é uma aula. Tá? Não pode confundir o sermão expositivo com uma aula de escola bíblica, não. Tá? Ele tem que ter aquela eloquência, você tem que tirar uma ideia, um tema, ter uma ideia, um tema ali, e trabalhar uma linha, né, em sequência, trazer realmente algo novo. Aquilo que você está lendo ali, eu digo, né, que sempre salta para a gente, né? A gente está lendo o texto, você começa a perceber, né, um ensinamento, né, algo que vai edifica a sua vida, ou vai edificar outras vidas. Então você trabalha essa linha ali, e está dentro daquele texto, é algo novo, mas ao mesmo tempo, né, não se desvia do conteúdo da Bíblia. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho, vocês vão ter a noção. Então é expor, é ensinar, pastor Francisco, mas não da forma que se ensina em escola dominical ou nas escolas convencionais. Tá? Mas em uma pregação, pastor, a gente acaba passeando por eles ou tem como ficar só passeando? Só no tipo, só um tipo expositivo? Não. Na mesma pregação você não tem como fazer expositivo, textual e temático, não. Ou você prepara o seu sermão temático, não sei se é essa a sua pergunta. Então, por exemplo, vocês vão preparar nesse curso, vocês vão preparar um sermão de cada um deles, mas você vai escolher um dos tipos para pregar. Porque na hora que você está pregando, isso não faz diferença. Tá? É só na maneira de preparar. Mas o mais fácil é o temático. Para preparar é o temático. Para expor, para falar, para pregar, tanto faz. Na hora
que você está aqui em cima, entendeu? Não importa se ele é expositivo, se ele é temático, se ele é biográfico, se ele é narrativo, que é outro modelo, não importa. Aí já é a habilidade, o jeito do pregador vai lidar com o sermão. Parece que na hora que você vai pregar, você tem que ficar preocupado com aquele ali que é. Isso aí é na hora de você preparar, a direção que Deus te dá ali, né? Como o senhor falou, é de cada um, né? Mas a preparação tem que ser dentro dessa regra. A preparação você vai. Isso é quase que automático quando você está. Depois que você aprende, né, cada um, você pode. Agora, terminando vocês vão ter que fazer isso, é claro, né? Vocês terão que fazer isso. Apresentar para mim um sermão temático, né? Vocês terão que escrever um sermão textual e um sermão expositivo. Apresentar? Não, vocês vão escrever, para a gente poder corrigir. Vai pegar É um de cada três. Vou escolher um. Vocês vão escolher um dos três para pregar. Aí, vamos supor, vocês fez 3, o que vocês acharem que está mais fácil, sei lá, que você sentir melhor para trazer e pregar, pastor, vou pregar esse. Aí você pode escolher qual deles você vai pregar. Você não precisa de falar aqui que vai pregar expositivamente, você não precisa anunciar. Você simplesmente vem aqui e prega. Aí eu quero ver também quem está te ouvindo, se vai conseguir perceber se você está pregando expositivamente, textualmente ou tematicamente. Entendeu? Porque a gente já começa a perceber. Se eu falei que o sermão temático, o pregador pode trabalhar, né, tem mais liberdade de fazer as divisões com qualquer parte da Bíblia, fazer as subdivisões com qualquer parte da Bíblia. Então, assim que ele começa a trazer o sermão dele, qualquer pregador começa a pregar, você já percebe, opa, esse aí está pregando textual. Já logo no começo, introdução, ele dá o primeiro ponto ali, começa a desenvolver, você já começa a saber. Temático, no caso, falou. Se for temático, você vai perceber que ele vai começar a trabalhar muito com bastante partes da Bíblia, ele cita um versículo aqui, outro ali, para dar confirmação ou veracidade ao que ele está argumentando. Entendeu? O sermão temático tem essa ideia, essa linha. O expositivo não pode fazer isso. O expositivo, veja só, o expositivo você vai ficar mais dentro do seu texto. O que você vai usar no dispositivo que pode ser usado? É alguma ilustração, mas aí nós sabemos que você está ilustrando e não tirando argumento ali dentro do texto. Você pode usar uma ilustração de um personagem, alguma coisa da Bíblia, dentro do seu sermão expositivo, mas não necessariamente você está fazendo as divisões, as subdivisões, tirando de outras partes, de outros textos. É isso aqui que a gente deixa claro. Inclusive, essas é que faz as diferenças. Esse nome básico, então, o senhor vai dar opinião para a gente ou vai ter que ser o textual? Eu estou pensando a respeito disso. Se eu dou o tempo, eu deixo livre para vocês escolherem, ou se eu dou o tempo. Para mim seria mais fácil dar o tempo, fica mais tranquilo na hora de corrigir, sabendo que é um texto só, né? E a gente também vê a capacidade e o que vai vir de diferente de cada um. Mas na próxima aula a gente já vai definir isso. Tá bom? Mais alguma? Ficou claro então, meu irmão Humberto? No mesmo sermão, não. No mesmo sermão. Não, eu digo o seguinte: no papel, sim, para a gente fazer o estudo e tal. Mas na hora de apresentar, talvez a gente. Não, na hora de apresentar, você apresenta o que você preparou. Se você preparou o expositivo, não tem como você apresentar um sermão temático aqui na hora. Você tem ali já o seu esboço, com a linha sua de pensamento, que está todo dentro do texto. É igual aquele sermão textual que eu mostrei para vocês. Nós não tiramos ali aquelas palavras e deu as divisões. Então não tinha como trabalhar outra. Mas eu posso ter uma ideia, que seria o sermão temático, ter uma ideia para me fazer uma pregação e ficar só em cima de um texto. Mesmo temático?
Talvez eu estou argumentando como que seria. Aí seria o quê? Seria textual? Não, se você Mas receber você tá uma partindo de ideia e ideia. trabalhar em cima de um texto, se você tirar todas as divisões e subdivisões do texto, ele é expositivo. Não seria textual? Não. Porque o textual, você veja bem, você vai ter um tema dentro do mesmo texto. E eu vou pegar Não. várias argumentações. Para as subdivisões, sim. Para as divisões, não. Para as divisões vai ficar dentro do texto. Ideia do sermão, ideia sermônica, você pode receber aqui. Vai para dentro do texto, ok. Vai trabalhar, você vai ter um tema ali, mas é ele que vai te dar as divisões. Textual. Querendo ou não, a sua ideia sermônica vai estar dentro daquele texto. Entendeu? Se não bater com aquele texto, ele não. É igual sermão tem que ser bíblico, né, pastor? Se não for bíblico, aí não traga, não vem. É lógico, positivo. Aí já vai ser bíblico, palestra. bíblico. Se o sermão não for bíblico, ele é palestra. Entendeu? O camarada está dando aí uma palestra. Isso é Bíblia, né? Com certeza. Eu posso falar sobre ética sem citar a Bíblia. Então, é simplesmente uma palestra. Mas eu posso falar de ética cristã, e dar uma boa pregação sobre, desde que eu use a Bíblia para. Aí ele é temático, mas ele é bíblico. Sem Bíblia não existe sermão. Aí é palestra, é oratória, qualquer outra coisa. Menos. Eu tenho muita dificuldade, de todo esse aparato aí, eu tenho muita dificuldade. Eu vou ser sincero, senhor, eu preparar mesmo, texto positivo. Eu leio a Bíblia e oro a Deus e trabalho ali. Agora, eu estou começando a entender o que é textual e o que é temático. Ótimo. Então já um bom sinal. Mas a questão é que mesmo sem você, no caso do irmão que está falando ali, né? Deus dá a direção, ele prepara a pregação, mesmo sem o senhor saber, creio eu que o senhor está fazendo um dos. O senhor não sabe qual é, o senhor está encaixando, mas ali, o senhor está encaixando em algum desses aí. Encaixando algum. Com certeza. Discernir qual é o que o senhor está fazendo. Existem muitos pregadores que não sabem essa mecânica, às vezes ele nem conhece. Mas ele prepara, ele tem uma maneira, ele tem um jeito dele de preparar que vai se encaixar dentro de uma técnica dessa. Se perguntar para ele, ele diz: olha, eu não sei o que eu faço, eu sei fazer, eu sei pregar. Entendeu? Mas aí eu estou dizendo para o senhor também. Às vezes a gente percebe que alguns que não têm técnica, que não pregam, mas não sabem e realmente não está pondo, às vezes também a perder. Não sei se é o caso do senhor, espero que não seja. Porque tem pregadores que ele pega a Bíblia e lê e tal, mas às vezes ele Não sabe. aí ele fica ali, ó, como eu estou dizendo, no que o sermão expositivo não é, ou que. Mas tem muitos pregadores que conseguem trazer boas mensagens, e às vezes ele está pregando expositivamente e não sabe, ou às vezes ele está pregando textualmente e não sabe, ou às vezes até mesmo ele está pregando tematicamente e não sabe. O importante, pastor, que eu quero deixar claro nesse curso, é que todo sermão ele tem que ter algumas coisas. Primeiro, o senhor tem que ter um tema, o senhor tem que ter um alvo, um objetivo. Não é chegar na igreja e aí eu nem sei sobre o que eu vou falar, não. O senhor tem que saber o que o senhor vai falar. O que o senhor quer falar hoje? Para que o senhor quer falar isso? Entendeu? Porque senão vai edificar. Tem que ter um objetivo. Não, hoje eu vou falar sobre Jesus e eu quero que pessoas aceitem Jesus como Salvador hoje. Então o senhor já está direcionando sua mensagem, com aquele foco. Entendeu? O senhor vai ficar atento àquilo. Eu vou falar sobre o que o senhor vai falar naquele dia. Sobre amor? Não fique só falando sobre amor. É sobre perdão? Fale sobre perdão. É isso que é importante nos pregadores. Não é no mesmo sermão falar sobre amor, sobre perdão, enfim. Aí o camarada põe uma série de temas, uma série de assuntos ao mesmo tempo no sermão. Aí quem está ouvindo fica perdido. Entendeu? Porque
Aí fala de vários assuntos. Aí atinge todo mundo, né? E às vezes até as pessoas falam, você falou muito comigo, mas falou por quê? Às vezes só um pedacinho da mensagem. Foi ali. Porque você falou sobre amor, falou sobre perdão, falou sobre ódio, falou sobre... Alguém tinha que acertar, né? Não? Alguém tinha que acertar. Alguém tinha que acertar, tirou para o lá. O ideal sempre é você ter um assunto. A E quem prega muito, a pregação, por exemplo, o senhor que é pastor, dirige uma igreja, o senhor tem que alimentar a sua igreja. Então o senhor tem que estar sempre pensando